posso ir com você, eu vou morrer com você. Ele: não, vocês não podem me acompanhar nessa jornada. Eu preciso. Mas Jesus falava, meus irmãos, de uma maneira como se aquele que viria, não como uma hierarquia entre a Trindade, não como quem é melhor ou pior, não, mas aquele que seria melhor para nós. Ele falava como se aquele que havia de vir seria ainda melhor para nós. Eu preciso ir. Mostrando para nós que aquele que haveria de vir tinha algo reservado que ele mesmo não estava oferecendo. Esse Jesus, ele declarou em João 6,35: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê jamais terá sede. Mas que sede e fome é essa que é saciada, irmão, com o sangue desse cordeiro? O que é que acontece? Que fome é essa que muitas vezes na geração atual a gente não está vendo ela ser saciada? Crentes que ainda continuam sendo gananciosos, crentes que ainda continuam tendo sede por outras coisas, quando nós temos um Cristo que morreu por nós, que sacia a nossa fome e a nossa sede. Um outro eu sou, que ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos diante de um Deus que ele muda a nossa vida. Estamos diante de um Deus que ele muda não somente o nosso estilo, mas ele nos transforma numa nova criatura, que agora nós podemos todas as coisas nele, e sem ele a gente não pode nada. Mas não é sobre essa realidade terrena, porque o ímpio continua prosperando, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, e nós também do mesmo jeito. Não é sobre essa realidade terrena. Jesus, ele veio dizer: o meu reino é espiritual. É o reino espiritual. Mas a gente ainda continua olhando para essa realidade, e a gente não tem enxergado que o melhor já aconteceu. Cristo, ao morrer e ressuscitar, era o processo necessário para que aquele que ele prometeu viesse. Em João 14,6 ele declarou: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco. Não é um Deus que nos abandona, irmão. Não estamos diante de um Deus que abandona. Essa semana agora recebi uma ligação de uma pessoa antiga daqui da igreja. E ela me ligou desesperada. O irmão tinha tentado suicídio dentro de casa. Família desesperada. Ligou e ela disse: Caio, ele se sente amaldiçoado, abandonado por Deus. E ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acha que é amaldiçoado, que Deus não está com ele, que Deus não fala com ele, que nada. Tem um suicídio por causa disso. O pastor Marcelo até comunicou aqui a ilustração da areia da praia. Você está lá caminhando com Jesus e você olha para trás e tem 4 pegadas, né? 2 pares no chão, ao longo da praia. Você olhando para trás, você tem 4 pegadas. É fêmea, né? É auxiliar, né? Sendo que em um determinado momento da sua vida a situação aperta, você está passando por um momento difícil, um deserto, a pior situação da sua vida. E aí quando você olha para trás, você só está vendo 2 pegadas. Aí você diz: está vendo, Jesus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor não está comigo. E aí Jesus: ô filho,
está olhando para a coisa errada. Essas pegadas não são suas, não é porque eu te coloquei no colo nesse momento mais difícil e estou levando você nos braços. Estamos diante de um Deus que não nos abandona, mas que, como Jesus disse, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus está com você. Por mais que você não sinta, Ele é um Deus que pode até ficar em silêncio, mas Ele nunca nos abandona. Que Deus maravilhoso! E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Vai vir aquele que é o melhor para vocês. Vai vir aquele. O Pai caminhou com Adão. Jesus dizendo: eu caminhei com vocês, mas virá aquele agora que vai habitar dentro de vocês. Agora, irmão, estamos na plenitude dos tempos. É Deus em nós. É o Deus provedor que provê de si para nós. Ele sempre proveu de si para nós. Mesmo quando o homem pecou, ele disse: eu caminhava com você, mas agora eu vou me entregar. Ele abriu mão de sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou e morreu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu por nós. Olha a entrega desse Deus. Estamos diante do primeiro e maior missionário que existe, o próprio Deus, que sempre se entregou por nós, veio ao nosso encontro. Era Ele que descia para caminhar com Adão, foi Ele que abriu mão de sua glória e morreu pela humanidade, e foi o Espírito que desceu dos altos céus no dia de Pentecostes, rasgou os céus e veio como línguas de fogo sobre as cabeças e disse: eu agora vou habitar em vocês. Porque se caminhar ao lado não estava resolvendo, porque se viver 3 anos com vocês não estava resolvendo, agora eu vou passar a eternidade dentro de vocês. Esse é o nosso Deus, o Deus que provê de si. Eu poderia aqui muito bem, assim como muitos pregadores têm feito nos nossos dias, no YouTube, no Instagram, em igrejas, e eles têm lotado igrejas, trazendo palavras, e eu poderia muito bem falar frases aqui que iria fazer você sair daqui chorando sobre o Deus da provisão e dizer: irmão, não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar nada na tua vida. E eu poderia fazer isso de maneiras muito belas. Meu amigo, minha linda, eu poderia fazer isso de maneiras muito diretas aqui, manipulativas, irmão. Mas Deus, de maneira muito clara, disse: fale para eles do que eu tenho entregado para eles. Eu tenho me entregado para eles. Eu tenho provido de mim mesmo para eles. E a gente ainda está olhando para as coisas da terra. A gente ainda tem pedido, irmão, as coisas da terra. É o tempo todo olhando para essa realidade, quando Deus tem uma nova para nós. No dia que Cristo deixar de ser suficiente para nós, irmão, nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Estamos vivendo alguma anomalia, mas que não é o Evangelho. Temos necessidade, sim, irmão, mas o melhor Ele já nos entregou e tem provido diariamente. Ele em nós. Ele em nós. Esse Espírito, além dele ser o outro Consolador, Ele nos consola, mas Ele também nos ensina. João 14:26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem faz isso é o Espírito, irmão. Por isso que quando você está lá evangelizando, na célula, no trabalho, ou lá no projeto missionário, Barra de Santa Rosa, ou qualquer outra cidade, Nova Palmeira que vai vir, você não estava nem planejando, você não estava nem no papelzinho aquele versículo, mas você está lá evangelizando e do nada o Espírito Santo traz a revelação daquele versículo para você, e aí você cita aquele versículo. Foi Ele que te lembrou, irmão. Esse é o papel do Espírito Santo. Nos lembrar das coisas que Ele tem dito, nos ensinar. Quem nos ensina é Ele, irmão. Por isso que a gente tem que orar antes de ler a palavra, dizer: Espírito Santo, me ensina. E na minha alma, eu não consigo entender de maneira humana, eu sou limitado, analfabeto parcial aqui, mas eu quero te pedir, Senhor, fala comigo. E Deus fala, irmão, e Deus ensina, e Deus toca, Deus age, porque esse é o nosso Deus. Ele é o maior interessado nisso. Ele não veio de lá de cima para ficar perdendo tempo aqui embaixo, não. Ele quer agir, Ele quer falar, Ele quer operar. João 16:13, Ele nos guia em toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos em nós, não um fofoqueiro, mas aquele que pode dar informações privilegiadas daquilo que está acontecendo nos céus e na Trindade. O Espírito Santo pode nos falar aquilo que ainda vai acontecer. Eita, aleluia! Então ele está escutando lá no céu. Ele diz: rapaz, eu vou entregar aqui para pastor Natan. Ei, filho, tu será um pai abençoado. Ei, irmão, Vicentão vai ser uma bênção. Ei, irmão, tu vai pastorear, tu vai ser um pai de multidões, tu vai ser pai espiritual de muitas vidas, tu vai ganhar vidas para o teu reino, o reino dele. E ele começa a liberar coisas que ainda vão acontecer. Coisa linda isso, né? Isso é o Espírito Santo quem faz, porque ele está ouvindo lá em cima e ele compartilha. Não é fofoca quando é permitido. João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, disse o Senhor Jesus, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, disse Jesus. É o Espírito Santo quem testemunha, ele testifica. Romanos 8, versículo 15, 16 vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo da glória vindoura. Se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Ele não está dizendo para você que você vai ter, irmão, aquele carro do ano. Ele não está dizendo que você vai ter a mansão mais bela do condomínio, mais fechado e elitizado que existe. Essas coisas podem vir, mas não é o foco. Estamos diante de uma geração que ela declara algo com os lábios, que muitas vezes ela não vive. Ela tem declarações certas. Está na boca do povo, está na boca dos mais idosos, dizendo o quê? Quando morrer ninguém leva nada. A gente vai para 7 palmos no chão e a gente não leva nada disso aqui na terra. Sendo que a gente continua correndo atrás disso aqui na terra. E o carro a gente não vai levar. A mansão a gente não vai levar. A poupança e o investimento a gente não vai levar. Mas a gente continua gastando nossos dias, nossa vida nessas coisas.
tentando chamar a atenção do filho. Aquele pai que dá um presente para o filho, dá um videogame, e o filho se encanta com o videogame, o filho se enterte com o videogame, e o filho é muito grato ao pai porque deu o videogame. E aí de vez em quando está um sábado, dia de folga, o pai está lá, vai lá no quarto e o filho está lá no videogame. Meu pai: e aí filho, bora tomar café? Que é bom, eu estou jogando, estou no meio da partida. Aí o pai volta, educado. Aí o pai vai lá de novo, meia hora depois: e aí filho, está passando um filme aqui na, não sei se diz, TV Globinho, né? Não tem mais não, né? Sábado de manhã tem o que de criança? Nada mais, não tem mais nada. Por isso que a geração está desse jeito. Está aqui passando, sei lá, Fátima Bernardes, alguma coisa, bora assistir junto. Também não é no sábado, né? Estou só dando tiro errado. Ele: não, estou jogando aqui, pai. E o pai está ali, ó, tentando chamar a atenção do filho. O pai deu um presente para o filho e o filho está se encantando tanto com as coisas da terra que está esquecendo do pai. Assim é Deus conosco, irmão, tentando chamar a nossa atenção. Ei filho, eu estou aqui contigo. E a gente, ó, trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e tal. E tem a comida, meu amigo, tem a despensa, tem menino, leite agora. Meu Deus, vai aquela correria. E Deus está aqui, ó: filhão, é só ir lá no secreto que tu me encontra aqui, ó. É só abrir a tua porta, fecha ela depois que tu passar, entra lá, se ajoelha e vai lá no secreto, porque no secreto eu vou me revelar a você. E a gente tá: não tem tempo não, meu filho. Passa o acolhimento, pastor Djalma, todo domingo de manhã, coloca o povo ali perfilado. Quem leu a Bíblia e orou todos os dias, quem não orou, vem pra cá. Vamos orar por você, para que você consiga fazer isso. Por quê? Porque isso é o básico, irmão. As disciplinas espirituais básicas para desfrutar da companhia de Deus que habita agora em nós, de desfrutar dele em nós, se relacionar com ele. Irmãos, séries brilhantes têm acontecido nessa igreja e dezenas e centenas de séries ainda virão. E eu quero dar um spoiler para você: o cerne de todas elas é para dizer para você, irmão, busca a presença de Deus, vai orar e ler a Bíblia todos os dias, se volta para a presença de Deus, porque Ele é quem importa, é Deus em nós, se relaciona com esse Deus, porque nós existimos para isso. É para isso. E o pai está lá, ó, tentando chamar a nossa atenção, e a gente lá focado em outras coisas, irmão. O videogame da terra, ele é muito chamativo, ele é muito brilhante, e a gente não consegue nem tirar o olho não. A gente continua olhando para o videogame da terra, irmão, e ele é muito sedutor. E está demais. E Deus permite, e é Ele sim, porque tudo vem dele. Ele permite o dia mal na tua vida, sabe para quê? Para ver se tu olha para Ele, para ver se você, como o Salmo 121 declara, eleva os meus olhos para os montes, mas de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É para ver se você, com tanto problema, consegue olhar para cima, porque Ele está lá chamando a tua atenção. Aí o dia mal vem, os problemas vêm, a doença vem, mas tem o abençoado do crente teimoso que ainda assim, mesmo em meio aos problemas, não olha para Jesus, não se aproxima de Jesus. E Ele está lá tentando chamar a nossa atenção para ver se a gente desfruta dele, porque Ele é o Jeová Jireh que provê de si mesmo para nós. Para ver se, filho, ora, desfruta da minha companhia. Porque se tu desfrutar da minha companhia, Gálatas 5 vai dizer, 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
cavalos, mas nossa confiança está no Senhor Jesus e só pode estar nele. Mas a gente ainda continua querendo carros e cavalos. E ele está dizendo, não, mas não é nem carro, nem cavalo, sou eu. Deus está querendo se relacionar com você, irmão. Ele tentou caminhar, Ele morreu por você, e Ele agora habita em você, para ver se relaciona com você, irmão. Para você beber dele, para você extrair dele a força, o combustível, a alegria do Senhor, a nossa força. É isso que Ele tem para nós. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele tem poder para nós, irmão. Falamos disso semanas atrás, o dínamos de Deus, alguns meses atrás. O dínamos, um poder explosivo, é o Espírito Santo em nós. Irmão, tem dinamite dentro de você. Não sei quem senta perto de um formigueiro. Você não está vendo formigueiro, porque ninguém vai sentar perto do formigueiro sabendo que é um formigueiro. Mas você senta ali numa praça e ele sobe uma formiguinha em você. Às vezes você só sente ela quando ela está nas costas. Mas você pergunta, rapaz, como é que ela chegou aqui? E quando você sente, irmão, traz o quê? Agonia, né? Ter alguém se mexendo em você é estranho. Traz agonia, mas isso é no exterior, porque tem alguém dentro de você se movendo aí, irmão. A palavra está sendo pregada e ele está se movendo. No teu dia a dia tu está cheio de preocupações e ele está se movendo, ele está lá tocando no teu coração, na tua alma, falando com você, te lembrando da palavra dele. Ele está lá agindo, ele está lá te libertando, ele está lá te livrando, ele está lá fazendo aquilo que só ele faz, irmão. Tu tem alguém dentro de tu que faz, sabe o que? Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso aí no original, irmão, é gritar até chorar e até que falte a voz. Ele intercede desse jeito. Quando você acha que Deus não está com você, o próprio Deus está gritando e chorando e zelando pela tua alma. Esse é o Deus da provisão. Continua cuidando de ti, mesmo quando a gente não merece, apesar de nós, e Ele continua cuidando de você. Que Deus é esse, irmão? Você tem duas escolhas: sair daqui desejando ter ouvido uma palavra que falasse muito da provisão financeira, da provisão material sobre a tua vida, e você pode sair daqui muito contente, porque você tem um Deus que, apesar das circunstâncias, continua provendo e sendo fiel na tua vida diariamente. Ele te desperta, não é o despertador, irmão, é Ele que te acorda, é Ele que te dá uma nova oportunidade de viver na presença dEle, é Ele que te dá um novo fôlego de vida, uma nova oportunidade de viver o extraordinário. É Ele que continua te renovando a tua vida. Que Deus maravilhoso. Salmo 16, versículo 11. Pedi para Ranieri colocar esse texto. Eu queria ler ele 2 vezes. Somente um versículo. O salmista Davi, eu acho que ele, opinião pessoal minha, eu acho que ele viveu tanta coisa extraordinária na presença de Deus. Eu acho que ele tinha tanta sede dessa presença que Deus se revelou a ele de uma maneira que não se revelou a tantos outros. Mesmo na época em que o Espírito Santo não habitava nele ainda. Nós somos mais privilegiados do que Davi. Mas ele viveu coisas, mesmo sem a presença do Espírito Santo nele, que a gente ainda não viveu. Salmo 16, 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ei, irmão,
irmão, que coisa linda. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Deus é aquele que dentro de você, o crente ele tem esse plus, que Deus pode mostrar a você, irmão, os caminhos da vida. E Ele mostra. E de todos os caminhos da vida, Ele destaca um e Ele mostra que há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Na minha versão aqui, delícias perpetuamente. Ei, irmão, Deus tem delícias para você. Delícia é uma palavra que a gente só usa quando é um negócio que se destaca. E Deus está dizendo, tem delícias para você perpetuamente. Então tem caminhos na vida, mas o crente que tem o Espírito Santo nele, tem a capacidade de escolher o caminho que tem delícias perpetuamente, o caminho que tem alegria plena. E o caminho é na presença de Deus, irmão. Deus Pai caminhando, Deus Filho se sacrificando, para que nós vivêssemos agora na plenitude dos tempos, nas delícias perpetuamente. Nós não iremos levar os nossos bens, mas uma coisa é certa, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não fique atordoado. Credes em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Oh, aleluia! Irmão, não são ruas de ouro que encantam no céu, não são as moradas nem as mansões celestiais que nos encantam, é a presença dEle, como sempre foi, como é e como sempre será o fator mais atrativo dos céus, é desfrutar da presença dEle. Hoje nós estamos desfrutando dEle em nós, e um dia iremos ser livres dessa carne maldita, dessa presença do pecado, e iremos desfrutar dEle plenamente, na sua glória, iremos nos banhar na piscina dos céus, para juntos nos alegrarmos do grande banquete do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Você pode aplaudir Jesus, irmão, porque foi isso que Ele veio fazer aqui na terra. Ele veio te proporcionar um caminho sobremodo excelente. Que Deus maravilhoso, um Deus que provê de si. Jeremias foi o profeta que entendeu isso, e ele disse lá em Lamentações 3:24, ele disse, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Os dias podem estar difíceis, esperarei nele. Não, mas a situação está difícil, cara. Esperarei nele, porque a minha porção, em alguma outra versão pode dizer, a minha herança é o Senhor. Ele é a nossa recompensa, Ele é o tesouro pelo qual nós vivemos, e um dia iremos desfrutar plenamente. Mas já podemos desfrutar aqui em terra. Irmão, existe algo precioso para nós. Existe algo reservado lá no secreto. Existe algo para você que a traça não pode corroer, que o ferrugem não pode corroer. Existe algo, irmão, que nem Satanás consegue tirar.
a oportunidade de vivermos na presença desse Deus maravilhoso. Isaías 40 é um texto que eu amo. Vai dizer: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão alto com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe presença para quem busca. Não é à toa que Jesus ele deu uma regra. Ele disse: peçam e receberão, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Ele não estava dizendo que era no dia do Pentecoste, no dia forte, no dia que você está bem com Deus, aí você pede que Ele vai dar. Não. A grande questão é que nós, como o Tiago diz, vocês não têm porque vocês pedem mal. A gente está pedindo as coisas da terra, irmão. Mas o próprio Jesus disse: se Deus, o Todo-Poderoso, entregou o seu Filho para morrer por vocês, será mesmo que Ele não vos dará o Espírito Santo a quem o pedir? Então, existe porção do Espírito para ser entregue a quem pedir, e Ele dá, Ele não nega, é o pedido que Ele não nega. Mas a gente está lá gastando as nossas audiências com Jesus. Jesus, dobra meu salário. Jesus, me dá mais esse carro, eu estou precisando. Deus, eu queria tanto, é um sonho. Queria tanto esse carro, Senhor. Oi, irmão. Peça dele. Ele está com as coisas da vida querendo te aprumar e dizer: eu valho mais que qualquer uma dessas coisas. O mesmo salmista, ele declarou que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Sabe por quê, irmão? Porque naquela época a presença estava restrita ao Santo dos Santos, nos altares do Senhor. E aí o salmista, rei, podia ir lá de vez em quando, né? Adorar o Senhor no templo. Ele no templo. Mas algo aconteceu na história. O Cordeiro Perfeito desceu como um sacrifício maravilhoso, e naquele dia da crucificação, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para mostrar que não tinha sido o homem que tinha rasgado, não foi Nicodemos, não foi Paulo, nem Pedro, não foi do alto a baixo, porque foi Deus que rasgou, e Ele disse: a minha presença agora é livre acesso para você. Você pode desfrutar de mim, disse o Senhor. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 noites em outro lugar. Do que 1000 noites em outro lugar. Você trocaria, irmão, 3 anos da sua vida por um dia na presença do Senhor? É isso que o salmista está dizendo. Um dia na presença de Deus vale mais do que 3 anos de vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
16:11, eu quero ler mais uma vez. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Se o Espírito Santo habita em você, e eu estou dizendo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, se o Espírito realmente está em você, ele testifica com você que você é filho. Você sente ele se movendo. Mas se você não sente, irmão, resolva esse problema hoje. Se reconcilie com Deus. Se você já é crente, não tem problema. Se reconcilie. O que importa, irmão, não é a vergonha que você vai passar, não. Sabe o que é? É você ter o seu problema resolvido e ter acesso a Deus em nós, ao soberano e eterno Deus de poder colossal, infinito e imensurável dentro de nós. Porque na sua presença há plenitude de alegria. Estamos diante de um Deus que provê de si mesmo para nós, que se entrega para ser a nossa companhia, que se entrega como cordeiro perfeito e que se entrega agora como consolador, como advogado fiel, como intercessor, como ajudador dentro de nós, e tantas características que o Espírito Santo tem. E a honra é nossa de sermos templo e morada do Espírito Santo. Eu convido você, irmão, a fazer uma oração nesse momento, a colocar a sua vida diante do Senhor, a colocar o seu coração diante do Senhor, porque eu não sei como tem sido as suas orações, mas Deus sabe, porque Ele é Deus em nós. Ele sabe de doença que a gente nem descobriu ainda dentro da gente. Ele sabe da palavra, antes dela vir nos nossos lábios, Ele já conhece. Ele sabe de informações da gente que a gente mesmo não sabe. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que Ele não consegue contar, mas Ele sabe. Ele te conhece, irmão. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Ele conhece as tuas orações. Talvez você perdeu tanto tempo, irmão. E a Bíblia sempre disse para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então não vos preocupeis. A Bíblia disse: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. É o hoje. Se preocupe com o hoje. E hoje desfrute da presença. Desfrute da presença hoje. E amanhã é um outro dia. Mas e os problemas? Amanhã é um outro dia. Deixa esse dia para lá. O problema que você conseguiu resolver hoje, você resolveu. O que você não conseguiu, coloca diante do Senhor, porque Ele é o único que pode te ajudar, irmão. De madrugada tu dorme, mas enquanto tu dorme, Ele trabalha em teu favor. Que Deus é esse, irmão? Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca o teu coração diante do Senhor. Pede perdão a Ele, irmão, porque talvez você não estava orando da maneira certa. E eu te convido nesse momento a fazer uma oração certa. Comece a pedir do Espírito Santo na sua vida. Comece a pedir do Espírito agora para te encher, para falar com você, para te tocar, para se mover em você. Faça isso, comece a orar e comece a adorar o Senhor no nome de Jesus.